Não é de hoje que os idosos são vítimas de muitos golpes. Os oportunistas aproveitam as fragilidades e a confiança dos mais velhos para conseguir dinheiro e outras vantagens. Infelizmente, né? Mas quem vai falar ao vivo sobre esse assunto com a gente é o advogado Dr. Paulo Chaves, que está aqui para dar dicas de como é que a gente escapa desses golpes, ou como é que a gente ajuda os nossos idosos, aqueles nossos queridos, né, a escapar dessas situações aí. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, né? E principalmente participando do Notícias do Bem. Que Muito bom, Dr. bem-vindo Paulo. a esse novo noticiário e estou aqui à disposição de vocês para aquilo que eu puder colaborar. E bom, vamos lá então. Eu queria que o senhor começasse contando para a gente a respeito dessas fragilidades exatamente que a gente citou aqui no começo, Uhum. né? Os idosos realmente, pelo excesso de confiança, ou hoje em dia, pela falta de conhecimento em tecnologia, acabam sendo enrolados, não queria usar essa palavra, acabam sendo engambelados, acabam sendo prejudicados por conta de muitos golpes que a gente tem visto aí, né? Realmente, e sabe que isso teve um grande incremento com esse advento do fique em casa, né, da pandemia. Isso ocasionou a necessidade das pessoas utilizarem mais a tecnologia. E os idosos têm sido vítimas frequentes disso. E a FEBRABAN, né, a Federação Brasileira de Bancos, registrou recentemente, isso, coisa de poucos meses atrás, um acréscimo de 60% nesses golpes, que são fraudes financeiras, falsidade ideológica, né, utilizando documentos dessas pessoas para a prática de delitos, também o próprio estelionato, né, o crime 171, e É. várias tentativas de obtenção de senhas. E há várias medidas que podem sim ser adotadas pelos idosos, não só por eles, mas por todas as pessoas, né? Me refiro aos idosos por causa do tema específico para o momento. Mas são pessoas que se dedicam à prática desse tipo de delito. Eles têm a habilidade de praticamente hipnotizar quem está do outro lado. Eles obtêm dados das pessoas e, de posse desses dados, isso faz com que eles possam utilizar esses dados ao ganhar a confiança. Que dados? Nome completo, o número do registro de identidade, o número de CPF, data de nascimento, ou o nome dos pais. Algumas vezes eles se utilizam passando-se por pessoas que não são. Por exemplo, aquele golpe do motoboy, alguém se identificando como sendo um funcionário do banco, né? É. Uhum. Oi, doutor. Cortou o som? Não, tá tudo Ah, bem. sim. Tá Estamos te saindo. ouvindo. Tá tudo ok? Então, Tá tudo eu Tá, ia ok. falando, né, um golpe muito comum do motoboy, alguém se identificando como algum funcionário do banco, liga para essa pessoa e fala alguns dados, ganhando a confiança dela, e diz que obteve ali um aviso, uma notificação de uma compra, e eles inventam um valor, um Uhum, determinado local, e dizendo que suspeita-se que seja fraudulenta essa compra. E que uhum. para bloquear essa compra, um funcionário irá até a sua residência Meu Deus. e irá obter com você o cartão e a senha e vai processar o cancelamento desse cartão. A princípio, narrando assim, parece que até é ridículo cair num golpe desse. Mas eles detêm um meio tal e todas as informações são tão precisas que as pessoas realmente caem nesse golpe. Um outro golpe já muito mais antigo, mas levou uma fatalidade de uma pessoa de nosso conhecimento, foi cliente. Essa Uhum. senhora
Na madrugada, recebeu um telefonema, imitando a voz de um neto seu, Hum, e falou o nome dos pais, o nome da avó e vários outros nomes que eles tinham de posse, e disse que mataria este neto caso ela não comprasse créditos para celular, aqueles cartões de créditos para celulares. hum. E ela foi na madrugada, comprou isso numa farmácia, e ao falar ao telefone, veio um ônibus, atropelou e matou essa senhora. Meu Meu Deus. Então, Deus. esse é apenas um dos exemplos, a que nível que chega isso. Terrível, né, Há doutor? medidas para prevenção? Sim, há várias medidas. Primeiro, toda e qualquer correspondência que contiver o seu nome, o seu endereço, ou qualquer dado seu, aquele local onde estão essas anotações deve ser picado ou rasgado em pedaços minúsculos, para que não seja possível que alguém obtenha essa informação. Uhum. Lojas, nunca passe seus dados por completo, eles não necessitam disso. O CPF é suficiente para emitir a nota fiscal, não precisa outros dados. Por mais confiáveis que sejam os comerciantes, eles não têm como impedir a ação de invasores, de hackers, em seus sistemas. Uhum. Isso é uma ficção, né? Que existiria segurança em qualquer sistema. E aproveitam, ultimamente, as pessoas acreditam até na urna eletrônica, mas não há sistema que não possa ser violado. Essa é uma grande verdade. Todos Uhum. podem ser violados, sim. Recentemente tivemos uma grande violação no WhatsApp, Instagram e Facebook também. Então, não é possível deter essas pessoas. De posse desse conhecimento, você já sabe que não pode mesmo Uhum. compartilhar dados para fins de armazenamento, porque um dia esses dados possam vir a ser O acessados risco e existe mesmo. serão por alguém, e se essa pessoa utilizar de má fé, ela poderá buscar a aplicação desse golpe. Uhum. Às vezes, não só com aquela pessoa, eles podem utilizar os seus dados para aplicar um golpe contra contatos ou familiares seus. Sim. Uhum. Então, eles se passam pelo seu perfil, até mesmo fotografias postadas na internet, redes sociais. É bom que se utilize imagens de baixa resolução ou baixíssima resolução. Assim, quando elas forem compartilhadas, a resolução fica inferior e dificulta, talvez, aí até o reconhecimento. É Por verdade. tal razão, várias pessoas têm colocado imagens como se fosse de desenho animado, de Aham. animação, ao invés de usar a sua própria fotografia. Uhum. Doutor, Outra é... questão muito importante, sim, Ah, tá, não, não, pode pontuar e aí depois eu entro até com uma próxima pergunta, então. Pontua e depois eu venho com uma próxima pergunta. ok, que às vezes eu estou falando muito, você tem que me Não, 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 cortar. Não, não. pode Então, fazer. então outra informação muito importante, ninguém, não é só os bancos, vai te enviar um SMS dizendo que você foi presenteado com algo assim espetacular na área financeira, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Isso não vai acontecer. A hipótese disso, a pessoa que estivesse de posse de algum brinde que queira te presentear, ela vai utilizar mais de um meio de comunicação, normalmente ao telefone, à viva voz, e vai ter um local, uma referência para encontro. Você vai associar uma coisa a outra e ver que é verídico aquilo. Do contrário, a grande maioria são golpes mesmo. Eu mesmo recebo diariamente SMS dizendo sobre programas de milhas, um seguro Uhum. grátis, ou então cartões com limites pré-aprovados, ou então que minha conta teria sido invadida, que eu teria que fazer um checklist, acessando aqueles links em e-mails, em
mensagens de SMS ou de WhatsApp, a grande maioria são fraudulentos. E uma pessoa, às vezes, agindo de boa fé, e num momento de falta de tempo ou fragilidade, ela clica naquele botão e aí sabe-se lá o que pode acontecer. Vai desde o famoso chupa-cabra, né, como se fosse um cavalo de Troia, ele absorve todas as informações contidas em seu aparelho. Então, se foi um celular e esse celular tem acesso a uma nuvem de armazenamento, tudo aquilo já foi copiado, em questão de segundos. E aí o E caso alguém prejuízo. queira fazer um teste também, o tempo todo, 24 horas por dia, nossos aparelhos celulares estão ouvindo e vendo tudo o que fazemos. Basta você conversar com o aparelho próximo de você sobre determinado produto. Eu já fiz esse teste dezenas de vezes e você vai começar a receber informações sobre aquele produto. Isso já aconteceu. Já WhatsApp, aconteceu. Facebook, Instagram. Acho que isso já aconteceu com todo Então, mundo, né, isso. doutor? Essa experiência. E é uma coisa interessante ali, quando a gente fala quais os cuidados para evitar essas armadilhas, e uma. Já citou vários aí já, né? Foram vários, mas uma coisa que a gente sempre conversa, fala assim, mas não é possível que os meus dados, de certa forma, acabou vazando, algum funcionário, alguém da empresa X deve ter passado. É claro que não tem como afirmar, não tem como acusar, a gente tem que tomar esses cuidados, mas é isso que o senhor falou, evitar passar o máximo de dados possíveis para a empresa, e eu gostaria que o senhor orientasse como nós podemos fazer isso de forma, às vezes, educada, dentro dos nossos direitos, quando a empresa solicita para preencher o cadastro, qual o nosso limite dentro da nossa lei, né? Qual o nosso limite de dados que nós devemos passar e como nós podemos fazer isso de forma tranquila e agradável, né? Porque é isso, às vezes um hacker que entra e pega os dados E às vezes a gente também acaba publicando esses próprios dados ou outros dados que nas essas redes, pessoas usam né? nas nossas redes sociais. Às vezes a gente abre a janela também, né? É interessante. E, inclusive, em algumas lojas é muito comum me pedirem esses dados. Aí eu explico, falo, olha, o CPF é o dado suficiente para a emissão da nota fiscal, a paulistana ou mesmo a nota paulista, ou ainda em outro estado, o CPF é suficiente, não precisa do nome da pessoa, o endereço. Agora veja bem, o fornecer um endereço, não se tratando de uma pessoa que exiba que ostente financeiramente um padrão muito elevado, o fornecer o endereço não é tão grave quanto o telefone e até mesmo o e-mail. Porque o telefone e o e-mail têm sido dois portais, assim, que nas mãos dessas pessoas têm sido utilizados, ambos têm sido utilizados de forma, assim, incrivelmente maléfica mesmo. A pessoa que não é habituada a ler essas notícias negativas, a pessoa que não é habituada num convívio, que sabe dos golpes e ouve e tudo, ela tem a mente muito inocente para esse tipo de situação. Então, se você está lá conversando com um comerciante, até pode falar, olha, eu não tenho fornecido mais o telefone e o meu e-mail de uns tempos para cá. E até mesmo a empresa que requisita isso deveria ter um cuidado essencial. Eu sempre falo nas lojas que vou, o computador nunca pode estar ligado na internet. O computador que detém os dados dos clientes ou da própria empresa nunca pode ser plugado na internet, seja no modo Wi-Fi ou por cabo, nem mesmo na rede interna da empresa. Ele teria que ser um equipamento que ficasse exclusivamente offline, e ali, se a empresa necessita do dado de algum cliente,
ele lê naquele computador e digita no outro apenas aquele dado. Esta seria uma maneira realmente segura de não ser acessado. Mas parece coisa de ficção científica, mas no recente congresso sobre crimes de internet, falou-se sobre um software que acessa pela rede elétrica, acessa o seu computador e seu banco de dados, mesmo É, você não estando plugado na Meu na internet. internet, que É algo coisa, né? assim. Assustador. Doutor Então Paulo, não há segurança alguma. certo. Para a gente encerrar, doutor Paulo, a família, quando a gente fala em golpes contra idosos, a família também tem uma participação importante na prevenção, não? Quer dizer, a família precisa estar atenta. Os Orientar os filhos, pais, orientar os, né? os pais mais velhos, os Ter mais avós, enfim, ter paciência, mais né? paciência para que eles também participem desse processo e evitem situações como essas de golpes, por exemplo. A família precisa estar junto também, né? Sim, e uma informação importante, em especial para os idosos, né? A grande maioria dos crimes que importam em condutas menos graves, esses crimes somente serão processados mediante representação. Então, Hum, a vítima tem que mover o judiciário. No hum, caso dos idosos acima de 70 anos, há um benefício. Quando tais crimes são praticados contra eles, não necessita a representação ao judiciário. Basta hum, ele dar a notícia do crime na delegacia especializada, ou por boletim de ocorrência, ou fazer aquilo chegar a um promotor de justiça específico daquele tipo de crime, né? E aí o processamento, o processo judicial vai ocorrer de forma pública. Esse crime poderá ser dado andamento. E os familiares também devem orientar, devem ver que aplicativos que estão nos celulares, devem ver que programas estão instalados no computador. E hoje em dia é possível, inclusive, você bloquear sites maliciosos pelo controle familiar, tanto no Windows como no sistema da Apple também. Esse uhum. controle é possível de ser feito. E isso evita, né? É um filtro que evita muito. A instalação de antivírus também em celulares e computadores é importante também. Continua sendo uma ferramenta muito boa contra esses aplicativos maliciosos. E, né, outra informação muito importante é que quando você for vítima de algo assim, identifique a relação de onde isso surgiu. Hum, Se é uma informação bancária que foi passada, como a relação é de consumo, o banco é corresponsável por isso. Se for uma empresa que você identificou que aquele dado específico estava na empresa X ou Y, ela é corresponsável por isso. Inclusive agora essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela responsabiliza diretamente aquela pessoa jurídica ou pessoa física que armazenou os dados, ela tem a responsabilidade do cuidado com aqueles dados, do não vazamento. Então, isso também é importante se saber, né? O procurar uma teoria que se fala por aí, né? Vamos conversar com bandidos, ler um livro de poesias, dar um buquê de rosas para ele. Isso não funciona, isso não Uhum. existe. é, Então, você ficar se ocultando, evitando de denunciar um crime, você está contribuindo para o crescimento da é verdade. marginalidade, apenas É, isso. É verdade, tem que denunciar com exatamente. certeza. Doutor Paulo Chaves, advogado, participando com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem, falando sobre os cuidados que a gente tem que ter, né, nos golpes contra os idosos, mais especificamente, mas dicas que valem para todos nós. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em atender a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Boa sexta, bom fim de semana. Muito obrigada. Eu agradeço, um excelente final de semana a todos, meu muito obrigado, viu?